Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse módulo incrível, a última aula desse módulo, onde vamos falar sobre os 4 tipos principais de temperamentos na sociedade. Esse estudo ele foi desenvolvido por um filósofo chamado Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, e ele viveu por volta de 400 a.C. Ao entender o seu temperamento, eu tenho certeza que você vai entender muitas questões que acontecem na sua vida. Então acompanhe essa aula, já pega papel e caneta, como eu falei desde o início, e anota quais são esses temperamentos e depois você vai entender qual é o seu principal temperamento. Lembrando que você pode ter mais de um, não tem problema. O importante é que você se conheça, porque é esse o objetivo do curso, levar autoconhecimento para você. Os 4 principais temperamentos da sociedade são colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Eu vou começar a falar para vocês aqui sobre o comportamento sanguíneo. Esse temperamento ele é expansivo, otimista, impulsivo, é o tipo de temperamento para as pessoas que gostam de falar em público, para as pessoas que são extrovertidas, são o tipo de pessoas que têm perfil de ser líder, de ser professor, de ser palestrante, treinador. Então, o comportamento sanguíneo, ele tem no seu ponto forte essas características. São pessoas, no geral, extrovertidas, pessoas que gostam de estar no comando ou de uma equipe, um grupo, ou então de sua própria vida, são independentes e autossuficientes. Porém, tem os pontos negativos, os pontos fracos. O ponto fraco de um indivíduo com um temperamento sanguíneo é que às vezes ele pode ser muito impulsivo, às vezes pode ser arrogante, ele pode ser exagerado, ele pode ser controlador, ele pode ser uma pessoa que tem pavio curto, por exemplo. Então, analise os pontos fortes e os pontos fracos desse temperamento, que ele tem muitos, obviamente, mas o mais importante é que você saiba equilibrar essas características. Então, veja, seu temperamento é sanguíneo? Agora vamos falar do segundo temperamento. O segundo temperamento é o fleumático. O temperamento fleumático é o temperamento de uma pessoa tranquila, paciente, dócil, criativa, suave. É aquela pessoa calma, tranquila, aquela pessoa super zen que te passa, né, uma tranquilidade quando ela está conversando com você, quando ela vai fazer alguma coisa. É uma pessoa que tem muita paciência, tem muita empatia. Geralmente são pessoas que não gostam de aparecer em público, não gostam de falar em público, são pessoas tímidas também. Pessoas que muitas vezes não sabem lidar com a rejeição, pessoas que não recebem muito bem críticas, porque eles já ficam naquele lugarzinho reservado justamente para evitar esse tipo de confronto que o sanguíneo está acostumado a fazer. Então, os pontos fortes dessa pessoa são justamente isso: a paciência, a tranquilidade, suavidade, docilidade, a feminilidade, romantismo. Então, a pessoa com esse temperamento, ela passa essa imagem para os demais. Porém, o seu ponto fraco é que muitas vezes elas podem ser indecisas, também podem ser pessoas que acabam sendo muito vagarosas, pessoas que procrastinam muito, se auto-sabotam, têm falta de foco e tem uma certa dificuldade em sair da sua zona de conforto. Então, se você tem esse tipo de temperamento, você pode estar observando o que de ponto negativo que está afetando a minha personalidade como um todo e trabalhar, assim como a gente falou de luz e sombra, para que isso não seja mais um
peso na sua vida, e sim algo que te traga aprendizado. Agora vamos falar do terceiro temperamento, que é o temperamento colérico. O temperamento colérico, o próprio nome já diz, né? Voltado para cólera, a raiva, a impulsividade, a ação, a atitude. Ele é muito parecido com o sanguíneo, só que com a diferença é que ele age muito pelas emoções. O temperamento sanguíneo, ele ainda tem um certo autocontrole, né? Porque ele gosta de guiar, de ensinar e liderar. Mas no temperamento colérico, a pessoa, ela age muito pelos seus instintos e pelos impulsos. É o que eu diria que é aquela pessoa que ela está agindo muito pelo ego dela. Ela está indo muito para defender aquilo que ela acredita, aquilo que está sob o comando dela. E muitas vezes ela quer controlar até a vida dos outros. Então tem que tomar muito cuidado com o temperamento colérico, porque você pode passar a imagem de uma pessoa tóxica, né? Mas o lado bom do comportamento colérico é a sua determinação e praticidade. Então, por exemplo, numa situação onde você está lá com seus amigos, onde ninguém consegue decidir nada, ou fica aquela enrolação, ou ficam lá discutindo à toa, quando já deveria ter resolvido o problema. Então, a pessoa que tem um ponto forte mais desenvolvido do comportamento colérico, ela simplesmente vai lá e faz acontecer a coisa, né? Ela tem atitude de resolver o problema, ou então ela tem atitude de defender uma pessoa, ou então ela tem atitude de dizer aquilo que ninguém tem coragem de dizer. Então esse é o ponto forte do comportamento do temperamento colérico. E o ponto negativo do temperamento colérico é a pessoa pode ser muito impaciente e também pode ser uma pessoa muito agressiva, tanto com as suas palavras quanto as suas atitudes. Às vezes pode ser aquela pessoa que pouco conversa, já sai para cima do outro com uma briga, ou já dá um soco na cara, um tapa na cara, e quando vê tá todo mundo numa delegacia. Então tem que tomar muito cuidado com essa impulsividade e agressividade do lado negativo do temperamento colérico. E vamos falar do quarto e último temperamento, que é o temperamento melancólico. No temperamento melancólico, são de pessoas introvertidas, sensíveis, solidárias, são pessoas que estão muito ligadas para a emoção, são pessoas que são 8 ou são 80, não existe meio termo. Ou elas amam muito ou elas odeiam muito. Então são pessoas intensas que sentem muito as coisas, as pessoas ao seu redor. Então eu poderia dizer que as pessoas melancólicas, elas estão muito ligadas com a espiritualidade também e sua intuição. O ponto positivo das pessoas melancólicas é que elas são muito leais, elas são muito detalhistas, elas prestam atenção em coisas que a maioria das pessoas não conseguem notar em determinadas situações. Elas captam coisas que muitas pessoas não conseguem captar. Então elas têm essa sensibilidade de sentir os sentimentos das pessoas e os ambientes. Então são pessoas que também são muito empatas, são pessoas que têm dons espirituais, são pessoas que veem coisas da espiritualidade, como por exemplo espíritos. Então a pessoa melancólica, ela tem muitas essas características mais emocionais, elas sentem mais e sofrem mais também quando algo de ruim acontece, tanto com as pessoas que elas amam quanto com elas. O ponto positivo é esse, mas o ponto negativo é que às vezes elas podem ser extremamente dramáticas. Então, às vezes aconteceu alguma coisa ali na vida delas que é fácil resolver, mas elas são tão sensíveis que elas acabam transformando aquilo numa tempestade em copo d'água. Um dos pontos fracos do temperamento melancólico é que às vezes a pessoa pode ser muito ressentida, é uma pessoa que às vezes pode guardar mágoas por anos e anos, ficar ruminando aquilo dentro dela. Pessoas pessimistas
que muitas vezes não conseguem ver o lado bom da coisa. É como eu falei, ou elas são 8 ou elas são 80. Então, se tiver que sentir a coisa positiva, elas vão sentir ao extremo. Mas se tiver que sentir a coisa negativa, também elas podem sentir ao extremo. Então, o lado negativo é isso. Quando se apega muito ao lado negativo das coisas e das emoções. Então, esses são os 4 tipos de temperamentos mais comuns na nossa sociedade: temperamento sanguíneo, temperamento colérico, temperamento melancólico e temperamento fleumático. Qual desses você se identificou? Se identificou com um apenas? Se identificou com 1, 2, 3? Se identificou um pouquinho com todos? Porque todos nós carregamos muito disso, né? O ser humano, ele é uma caixinha de surpresas. A gente vai estudar cada vez mais o nosso subconsciente, vamos estudar cada vez mais sobre nós e ainda assim não vamos nos conhecer 100%. Mas enquanto a gente estiver aqui nesse planeta, o mais importante mesmo é a jornada e as experiências que a gente vai levar na nossa bagagem, tá? Então é isso, pessoal. Vamos andando agora para o 4º módulo do nosso curso. Eu estou muito feliz que vocês estão me acompanhando. Tenho certeza que deve ter abrido um leque aí na mente de vocês. E eu espero vocês no módulo número 4 do nosso curso, onde a gente vai falar sobre dinheiro, carreira e sucesso. Não perca, pessoal. Tá incrível esse módulo. Preparei muita coisa legal para vocês. Um beijo e até a primeira aula do módulo 4.